para mencionar aquilo que o Senhor colocou no coração. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo Crônicas, no capítulo 16, no verso 7. Segunda Crônicas, capítulo 16, no versículo 7 em diante. Vai ser bem breve. Vai ser fiel àquilo que o Espírito Santo mostrou. Nós não vamos falar os nomes. Amém? Amém? Vai dizer assim, no versículo 7. Naquele tempo veio a Asa, rei de Judá, e me disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavalos? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. No versículo 12 agora, nós vamos ler. No 30º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa descansou com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Somente até aqui. Bota sua Bíblia no banco. Vamos orar nessa noite. Querido Deus, louvado é o teu nome, Senhor, nessa hora. Bendito, magnificado é o Senhor. Pai, nessa noite eu quero te pedir que tu possa falar aos nossos corações. Porque, Senhor, essa palavra ela não é minha. Essa palavra ela não é do pastor. Essa palavra é tua, Senhor. Ela foi escrita. Ela foi inspirada pelo teu Espírito. E eu te peço nessa noite que esse Espírito possa nos revelar aquilo que tu quer falar ao nosso coração. Porque, Senhor, queremos começar e queremos terminar. Queremos ser da maneira que o Senhor quer e planejou para cada um de nós. Para isso eu te peço nessa noite, abre os nossos ouvidos, tira os tampões, tira, Senhor, toda distração, tira aquilo que possa impedir da tua palavra cair numa terra fértil para que ela possa dar fruto. Cerca esse lugar com os teus anjos, repreende a fúria do adversário nessa noite. Eu dou uma ordem nessa hora, todo roubador da palavra, todo espírito que é contra a palavra de Deus, eu te dou uma ordem nessa noite. Bate em retirada agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Nós temos aqui no versículo 16, no capítulo 7 em diante, sobre a vida do rei Asa. Asa foi o terceiro rei de Judá. E depois da divisão do Império de Salomão, ele reinou em dois reinos, né? Eram dois reinos independentes. Era o reino de Judá e era o reino de Judá. E Asa era o rei de Judá. Ele sucedeu o seu pai Abias, que governou muito brevemente. Abias não demorou muito no trono, mas Asa reinou 41 anos. Asa ficou um bom tempo no reinado. E no início da sua caminhada, no início que ele reinou, assim que ele assumiu o trono, Asa fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Ele tirou os postes ídolos, ele tirou o altar que tinha para Será, que sua avó Maaca tinha colocado ali naquele lugar. Asa começa a fazer aquilo que agrada os olhos do Senhor. No início da sua caminhada, no início da sua trajetória,
começa bem. Ele começa obedecendo. Ele começa entendendo aquilo que Deus tem para ele. E aí, a partir disso, porque ele começou bem, nesse período inicial, Deus abençoou o reinado de Asa. Asa expulsou e derrotou todos que procuravam conquistar, dividir ou destruir Judá. Sua conquista mais extraordinária se deu sobre o líder etíope, que é chamado Zerá. Que eu achei isso aqui bem interessante, que esse Zerá, esse etíope, ele foi lutar no início ali da trajetória de Asa, irmãos, com mais de 1 milhão de soldados e 300 carros. Imagina uma guerra com mais de 1 milhão de pessoas, e o exército de Israel não era um exército grande, não era um exército potente, era um exército pequeno. E quando ele vai para essa guerra, Asa, ele ora. Asa, eu quero ler para os irmãos, porque isso me chamou um pouco a atenção quando eu estava lendo isso daqui, que é mesmo 2 Crônicas, mas é no capítulo 14 e no verso 9, que vai dizer assim: Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha. Socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, no teu nome vimos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa começa a sua trajetória com fidelidade e obediência. Quando ele está no início da caminhada, quando ele não entende muito bem o que está acontecendo, porque o seu pai não fez o que era tão reto assim aos olhos do Senhor. O pai até tentou, mas ele deu uma vacilada, mas Asa veio ali na risca, obedecendo o que Davi falou, obedecendo a linhagem de Davi, e o Senhor começou a fazer o reino de Asa prosperar. Começou Asa a ter sucesso naquilo que ele fazia, porque no começo da sua caminhada ele obedecia. No começo da sua caminhada ele entendia o que ele precisava fazer para que as coisas acontecessem. Para que as coisas acontecessem para ele. E eu fiquei imaginando, falei: Senhor, não é assim comigo? Não é assim muitas das vezes conosco? Quando a gente conheceu o Senhor, quando a gente entregou a nossa vida para o Senhor, a gente ia lá, a gente jejuava, a gente buscava, a gente estava no primeiro amor, a gente obedecia, a gente lia a palavra, aquilo que Deus falava com a gente, irmãos, era lei. A gente jamais retrucava, a gente: não, o Senhor falou, não, eu vou obedecer, não, eu vou por esse caminho. Por mais que tivesse guerra, a gente tinha força na batalha. A gente tinha ânimo diante das adversidades para vencer aquilo, porque a gente tinha uma palavra. A gente tinha a palavra do Senhor. E muitas das vezes a situação era o contrário, aquilo que vinha, a gente nem entendia muito bem as situações reversas, mas como a gente confiava e a gente sabia quem a gente estava servindo, a coisa dava certo. No meio do caminho, aquela coisa que estava embolada, aquilo que não saía, aquilo que não tinha solução, abria-se um mar, o Senhor fazia um caminho no deserto, a gente passava e o nome do Senhor era glorificado. E quando eu comecei a ler essa palavra, eu falei: meu Deus, me ajuda, porque eu preciso começar bem, mas eu vou ter que terminar bem. Porque o simples fato de eu e você começar bem não significa que a gente vai terminar bem. Eu li essa palavra assim, eu fiquei bastante impactada. E nesse decorrer desses anos, né, os anos foi passando, nós falamos aqui, Asa reinou 41 anos, irmãos, é bastante tempo para quem está no trono, para quem está numa posição de comando, para quem está numa posição de destaque. Porque nesse início ele obedece, nesses 30 anos, nesses 29, ele obedece ao Senhor. Mas chegou um período da vida de Asa que ele já não estava mais tão obediente assim. Chegou um período
da vida de Asa é que ele começa a tomar decisões por ele mesmo. Quando ele entra numa batalha, o rei de Israel, porque o reino, a gente falou, estava dividido, era o reino do norte contra o reino do sul. O reino do sul era Israel, e ele começa ali a bater de frente com aquele rei, porque eles eram irmãos, era Israel, só estava dividido. Entende isso aqui? Era o mesmo, vamos botar isso, era Jardim Metrópole, mas tinha, vamos botar, o Dique e o Guarani, vamos, para vocês entenderem. Era o Dique e o Guarani, mas era o mesmo bairro. Aquelas pessoas Deus tinha chamado. Aí o que acontece? Eles começam a lutar entre si. Eles estavam brigando contra eles mesmos. E ali Asa, ele toma uma decisão dentro dessa situação. Não, eu vou pedir ajuda ao rei da Síria. Olha só, ele foi pedir um povo estranho ajuda para destruir o irmão dele, que era Israel. E dentro dessa atitude que Asa toma, nos seus 30 e poucos anos de reinado, ali ele consegue, mas ele toma uma atitude totalmente errada, porque ele vai destruir o seu irmão e ele pega o tesouro da casa do Senhor. Ele pega aquilo que lá no começo ele tinha ofertado, que tinham tirado o tesouro, ele pega, leva para a casa do Senhor, coloca lá como destaque. Mas dentro dessa situação que ele vê o rei de Israel acampado na porta dele, porque o rei de Israel também foi bastante abusado, acampou e falou: ninguém sai, ninguém entra, eu quero ver o que vai acontecer em Judá. O que Asa faz? Ele pega todo o tesouro, faz uma negociação com o rei da Síria e vence a guerra. O rei da Síria vai lá, desbanca o povo de Israel e Asa vence a guerra. Mas ali Asa perde totalmente o reinado dele. Ali Asa totalmente se desconecta com esse Deus que deu a vitória a ele para mais de 1 milhão de homens, para esse Deus que estava com ele toda e qualquer situação. Dentro desse negócio, Asa perde a direção, Asa perde o caminho, Asa se perde em meio às vitórias, Asa se perde em meio às conquistas, Asa se perde do Senhor. Ele se distancia do Deus que o chamou, do Deus que tinha com ele um propósito, tinha coisa, eu acredito, muito maior para a vida dele, mas por ele aprender a conquistar, ele aprendeu a reinar. Ele estava reinando 41 anos, ele aprendeu. Ele sabia como fazer o negócio, ele sabia dar ordem a soldado, ele sabia governar o povo, ele sabia quem tinha que corrigir, quem não tinha, ele já sabia. Então, a partir daquele momento, ele já não dependia mais do Senhor. A partir daquele momento, ele falou: peraí, eu já vou fazer assim. Eu acredito que nos primeiros dias de reinado dele, como nós lemos, quando esses homens se acamparam contra ele, o que ele fez? Ele foi orar, ele falou: Senhor, não tem como eu vencer, são 1000 homens, 300 carros, como que eu vou fazer isso? Mas naquele dia que o rei de Israel foi se acampar contra ele, o que ele fez? Eu vou lá e vou fazer aliança com o rei da Síria e eu vou vencer essa guerra. Olha a diferença de como ele começou e de como ele estava agora. Olha o jeito que ele começou e olha a maneira que ele estava agora. Irmãos, que nós não venhamos nos perder no caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Porque muitas das vezes nós até começamos nesse caminho, mas muitas das vezes nós nos desviamos porque a gente já é crente, a gente já sabe muitas das vezes como funciona, a gente já tem um jeitinho e a gente para de depender do Espírito Santo, e a gente para de depender da opinião do Senhor, e a gente já sabe como faz, eu já sei como ora, eu já sei como jejua, eu já sei, e às vezes você está fazendo por você mesmo. Asa até estava reinando, mas o Espírito do Senhor já não estava mais ali com ele, da maneira que estava no começo. E Asa se perde. E Asa deixa o Senhor. Ele ganhou a guerra. Ele não perdeu. Ele ganhou. Ele foi bem sucedido. As coisas estavam dando certo para ele. Mas o Senhor não estava com ele naquilo que estava dando certo. Estava dando certo humanamente falando, mas espiritualmente falando, não mais.
espiritualmente não mais, porque Asa estava fazendo as coisas na força do seu braço, da maneira que ele sabia fazer. E ele ganha essa guerra. Ele ganha essa guerra e o profeta Anani vai até ele. Foi onde a gente leu agora. O profeta Anani vai até ele e fala. Naquele tempo vem Anani a Asa, rei de Judá, e ele pergunta: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Tipo assim, você também ia vencer o exército do rei da Síria. Você também ia vencer essa guerra, mas por causa dessa atitude que você tomou, foi tudo por água abaixo. O Senhor ia entregar todo esse território aqui na tua mão. E por que você fez isso, Asa? Aí o profeta vai até ele e revela, né? Porque o profeta é para isso, para revelar aquilo que o homem você não está vendo. Porque às vezes Deus até fala com você, mas você não obedece. Deus vai lá e envia o profeta e fala só para confirmar aquilo que você não está dando ideia para o Espírito Santo que já falou contigo. E Anani vai ali e fala com ele. E acaso não foram os etíopes? Aí fala. No 10 ele fala assim: porém Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta, e lançou ele no cárcere. Olha como é que ele estava totalmente desligado. Olha como é que ele estava totalmente fora. Outrora ele pediu orientação ao Senhor, outrora ele entendia que o profeta era a voz de Deus, mas agora naquele momento, porque o profeta não concordou com aquilo que ele estava falando, e o profeta era a voz de Deus avisando para ele que ele tinha feito a coisa errada, lança no cárcere. Está tudo errado ele, mas quem estava errado era Asa. Nem toda atitude que você toma, muitas das vezes Deus não está aprovando o que você está fazendo. Muitas das vezes, irmãos, eu às vezes eu não gosto de pregar, eu sou bem sincera, porque as minhas palavras, assim, o que Deus me dá é bem assim, sabe? E a igreja fica assim pra mim, eu falo: meu Deus, tem misericórdia, é bem complicado. Mas eu podia vir aqui e falar algo bem motivacional, mas não era o que Deus falou comigo. Glória a Deus. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração esses dias. E é tão tal que eu passei mal. Ontem eu passei mal, fui parar no UPA. Não foi onde que eu fui, irmão? No PAN. Uma família levou no PAN, desmaiei, passei mal. Falei: meu Deus, eu não vou conseguir pregar, não vou conseguir ir. E aprove Deus eu estar aqui hoje para honra e glória do nome dele. Então eu consigo entender que é Deus, não sou eu. Não é a Mariana que quer ficar aqui dando chicotada, falando coisas que a igreja talvez não queira ouvir. Mas a gente precisa começar bem e terminar bem. Asa não se arrepende, ele não se arrepende. O profeta vai até ele, mas ele não se arrepende. Pelo contrário, ele endurece o coração e a cerviz dele endurece, e ele acha que ele está certo dentro daquilo tudo que ele está falando. E com isso eu aprendo, irmão. Iniciar bem não é garantia de terminar. Porque a gente falou no começo, a gente começa ouvindo a voz de Deus, a gente começa obedecendo, a gente começa entendendo que tudo que Deus fala é lei, mas no meio do caminho a gente já começa a endurecer um pouquinho, a gente já quer ser adulto. Senhor, calma aí, eu vou fazer desse jeito aqui, calma aí a gente já não pergunta mais, aí a gente já não vai mais ao Espírito Santo. Às vezes ele fala, a gente não quer a opinião dele, porque aquela opinião não é o que a gente quer fazer, porque a gente é muito assim, é muito do que eu quero fazer, eu vou fazer o que eu quero e ponto. E aí o Espírito Santo, ele deixa. Olha só, ele deixa. Ele, muitas das vezes, ele manda o profeta, avisa, mas se você não quer obedecer, ele vai deixar. E no final a gente quebra a cara, irmão. Porque se a gente for olhar no 14, ele fala assim: no 39º ano do reinado de Asa, no 39º ano do reinado de Asa, caiu Asa doente dos pés, e sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não pediu socorro ao Senhor, mas confiou só nos médicos. Olha o nível que esse homem estava. Ele ficou doente, o Senhor enviou o profeta, ele não ouviu. Aí o Senhor permitiu uma enfermidade nos pés dele. Eu fui procurar, mas também não relata qual é, só fala dos pés. Que ele estava doente dos pés. Acredito eu que talvez ele não conseguia nem se movimentar mais, talvez nem sair do lugar por conta do que ocorreu. Mas mesmo assim ele não pede ajuda ao Senhor. E ele sabia quem era o Senhor. E
fiquei abismada. Ele sabia quem era Deus. Ele já teve experiências com ele, já viveu coisas no profundo com o Senhor. Mas o coração dele estava tão endurecido que ele não queria saber. E ele morreu. Ele morreu naquela situação porque ele não quis se humilhar. Ele não quis descer da posição dele de rei, entender que quem reinava acima dele não era ele, era o Senhor, quem dava as coordenadas, quem dava a direção. Ele só estava ali para cumprir um papel, mas quem tinha que dirigir a vida dele era o Senhor na frente do povo, porque o povo não era dele, era o povo de Israel, era o povo que Deus já tinha escolhido. Deus colocou ele ali simplesmente para obedecer e levar o povo à obediência, levar o povo à fidelidade. Mas o coração dele se endureceu com a posição. O coração dele se endureceu. E ele não queria a opinião de ninguém. Só o que ele fazia que era certo. E às vezes eu e você estamos assim. A gente está tão no automático. A gente já aprendeu tanto a fazer tudo. Ah, vou dar um jeito aqui, eu vou me virar ali, eu vou fazer aquela coisa, mas tu não para e fala: Senhor, o que o Senhor quer diante disso daqui? Qual é a tua opinião, Espírito Santo, dentro desse negócio que está acontecendo, talvez dentro da minha casa, da minha saúde, da minha família? Você não quer nem saber, você só vai e faz. Mas você diz que serve o Senhor. Você diz que ouve o Senhor. Mas o Senhor você não ouve mais. Você diz que ouve, mas o Senhor você não ouve mais. Porque eu tenho a minha casa, porque eu estou ocupado, porque eu tenho meus filhos, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer aquilo. Mas você não tem tempo para perguntar o que Ele quer com você dentro do que está acontecendo. Porque a gente se torna independente demais, né? E muitas das vezes independente até mesmo do Senhor. Eu já sei. Então, não preciso de opinião. Eu já sei. Então, deixa que eu vou fazer isso daqui, porque eu já aprendi a fazer. E a palavra vai dizer que Asa, ele fica doente. O Senhor acredita que ele dê mais uma oportunidade para ele falar: eu vou permitir essa enfermidade para ver se você se dobra, para ver se você se quebra. E ele não quebrou, e ele não perguntou, e ele teve que sair do trono, gente. Porque quando a gente não ouve mais o Senhor, não dá mais para a gente governar. Deus até permite que fique um período. Você lembra de Saul? Saul até ficou um período, mas chega uma hora que é tirado. Chega uma hora que se tu não se dobra, se não se rende, se não entende que é Ele que governa lá dentro da tua casa através de você, que é Ele que governa a tua vida, que é Ele que governa os teus passos. Irmãos, você e eu não vivemos mais para nós mesmos. Não dá mais para a gente ficar nesse lugar de dependência, de tomar decisões, de fazer coisas sem a direção e a opinião do Espírito Santo. Não dá mais. A gente vai ter que perguntar para ele aqui, quando ele venceu os etíopes, ele parou no meio da guerra e perguntou: Senhor, não tem como vencer, e agora o que eu faço? E o Senhor deu vitória, porque ele perguntou. Porque ele perguntou. Deus não é invasivo. Deus não é invasivo. Se você perguntar, ele vai te falar. Mas é só se você quiser, irmãos, também. Não é obrigado. Ele não nos obriga. Ele não é o diabo que mete o pé na porta, você deixa uma flecha de sangue, que mete o pé na porta, você dá um banho e faz tudo. Não. Ele quer que eu e você dependamos dele. Ele quer que eu e você entenda que para a gente chegar a algum lugar, aquele lugar que ele te falou quando você se converteu, ele quer que você continue daquela mesma maneira, perguntando para ele guiar e conduzir o meu e os teus passos. Que nós não venhamos fazer como o rei Asa fez. Ele começou bem, mas ele terminou mal. Ele não terminou bem. Porque
às vezes a gente sabe fazer tanta coisa dentro da casa do Senhor que a gente já nem precisa mais desse Senhor. Deixa que eu faça dele, porque eu já sei fazer. Mas entenda que a obra dele, a casa dele, a sua vida dele, que nós possamos depender do Senhor. Eu agradeço. Glória a Deus, uma palavra mais forte, mais forte.